Maravilha, boa noite, bem-vindas a todas, a todos e todes. É muito bom estar aqui, poder, como eu falei, né, aprender, compartilhar um pouco do que eu tenho, mas muito mais também ouvir vocês e trazer esse tema da comunicação autêntica que eu acredito muito. Então, não esperem desde já um conteúdo tão formal e comum sobre comunicação, porque isso já temos muito, né, em muitos lugares, com muita qualidade. Aqui é realmente para quebrar alguns paradigmas e para ampliar essa visão a partir de quem nós somos e a partir do que a gente oferece para esse mundo, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma apresentação. Vocês me falam se vocês conseguem ver, né? Ah, tá aqui. O anfitrião desabilitou o compartilhamento de tela. Como que eu posso fazer, time? Já Peraí, ativei vamos de novo. ver se você consegue Ver se compartilhar você agora. consegue agora. Ah, agora foi. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Conseguem ver minha tela? Sim, certinho. Então tá bom. Então vamos lá. Primeiro eu queria então fazer uma abertura aqui para a gente chegar, e aí os meninos podem colocar o áudiozinho inicial, que é, né, a gente chega depois desse dia de muito trabalho, de muita coisa, para começar um outro processo aqui de conhecimento, de trocas, então a gente precisa estar no mesmo barco, na mesma energia. Então eu vou pedir para os meninos colocarem aqui o áudio, só para a gente fazer uma respiração e entrar em estado de presença para a gente começar nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá, meninos. Um Tá minutinho, ouvindo? peraí. Ah, boa, Rô. Já sei. É que ela estava compartilhando a tela e parou meu áudio. Mas eu vou botar aqui. Tá, senão eu posso colocar aqui no celular mesmo, como a gente tinha feito. É, só vai dar para uma pessoa de cada vez compartilhar. Então tá bom, eu vou colocar aqui no celular, que é rapidinho. Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir um pouquinho? Tá. Uhum. Então, com os pés no chão, tentem colocar os pés no chão, sentar confortável na cadeira, fechar os olhos, encostar as costas, colocar as mãos sobre as coxas e fazer uma respiração profunda. Respira pelo nariz e solta pela boca. E agora a gente respira e segura 5 segundos e solta. Mais uma vez. Respira e segura. Solta. E uma última vez, respira. E solta. Se tiver algum ponto de tensão no corpo, libera, relaxa. E diz para o seu corpo nesse momento que você vai agora entrar nesse estado de presença, para adquirir mais conhecimento, para realizar trocas importantes e valiosas.
e que qualquer distração, qualquer atividade vai ficar para um outro momento, porque esse momento agora é seu, é para você, para a sua evolução. E agora sim, com os olhos abertos, a gente começa então o nosso conteúdo sobre comunicação autêntica. Então, eu quero me apresentar primeiramente. Eu sou a Aline Pigosi, sou fundadora da Voces Comunicação, sou comunicóloga, né, com formações em jornalismo, marketing, design, também musicista, autodidata e arte terapeuta. Atuo na área da comunicação há 14 anos, de forma institucional, e hoje, como empreendedora social, eu utilizo na Voces essa comunicação junto com as artes para estimular o empoderamento, o protagonismo feminino, as expressividades. Então, com esse olhar mais holístico e mais integrativo para essa comunicação do ser, a partir de workshops, grupos, consultorias, palestras, momentos como esse aqui. E hoje a gente vai falar sobre como ser autêntica na sua comunicação. E aí, para começar as nossas reflexões aqui, nossa expansão de ideias, eu quero saber de vocês podem ir comentando aí no chat, que comunicação é essa? Quando vocês decidiram lá qual seria o tema dessa mentoria de hoje, quando vocês olharam para esse título, como ser autêntica na sua comunicação, que comunicação vocês pensam em ser autênticas, né? O que vocês pretendem comunicar, para quem, onde? Vocês têm essa clareza de que comunicação é essa que vocês querem desenvolver? Me contem aí um pouquinho no chat, deixa eu ver vocês. Vamos interagir. Sempre assim, ó, essa é uma roda de conversa, tá? Eu vou provocar vocês, quero que vocês me retornem, porque aí a conversa vai fluindo, tá bom? Comunicação com clientes, tá? Quem mais? Porque quando a gente fala em comunicação, comunicação com histórias, comunicação pessoal no ambiente de trabalho, legal. Porque o primeiro ponto quando a gente fala de comunicação é a gente saber o que a gente quer comunicar e para quem comunicar e onde comunicar. Esse é o princípio básico. Se a gente não tem isso, a gente não avança, porque a comunicação é um caminho que a gente vai construindo, né? Deixa eu ver quem mais. Comunicação com funcionários, tá, legal. Deixa eu só falar uma coisa, tá aparecendo para mim admitir as pessoas na sala, é isso? Ou tá aparecendo para mais alguém também? Tá aparecendo pra gente também, Aline. Pode deixar que a gente vai liberando. Então tá bom. Então tá. Comunicação, nos termos tradicionais, nos termos que todo mundo já conhece, nos termos que estão no dicionário, é a ação de transmitir uma mensagem, certo? É a troca de informações entre duas ou mais pessoas. Esse é o sentido básico do se comunicar, certo? Mas, depois aí desses 10 anos atuando com comunicação institucional e mais 4 anos ativamente com negócios femininos, eu percebi alguns pontos aqui que eu vou trazer para vocês. O primeiro deles é, para uma comunicação acontecer de verdade, é preciso se importar com o outro, porque o resultado que você espera depende do entendimento dele. E aí daí surge a empatia. E por que que isso, apesar de parecer óbvio, não é? Porque muitas vezes, quando a gente fala de comunicação, a gente pensa muito no que a gente quer comunicar e como a gente vai fazer isso. Mas não fica óbvio
que a outra pessoa precisa entender aquilo que a gente está falando. Às vezes a gente preocupa com a nossa mensagem e não necessariamente como o outro vai interpretar. Só que se a gente está comunicando, é para alguém, é para surtir algum efeito, é para trazer algum resultado. Então eu preciso necessariamente me importar com o outro. E daí vem a empatia, porque eu preciso transmitir essa mensagem de uma forma acessível, de uma forma que essa pessoa vá conseguir entender a linguagem que eu estou transmitindo e qual é a minha intenção para que ela reaja sobre essa mensagem. Então, a empatia surge daí. E também já é um princípio de comunicação não violenta, né? Quando a gente olha para o outro, quando a gente traz para o outro esse olhar empático, a gente vai fazer de alguma forma com que a nossa comunicação aconteça de uma forma não violenta, de uma forma positiva, né? De uma forma atraente. E um segundo ponto que eu percebi é que para cativar o outro, você não pode se anular. Precisa trazer a sua verdade. Então, a mensagem precisa estar de acordo com o que sente o seu coração e não como age a mente. Porque o que a gente tende a fazer também? Por conta dessa importância com o outro, muitas vezes a gente acaba tentando se adequar ao que todo mundo já espera, buscar os padrões, buscar a aceitação externa, e com isso a gente se anula. A gente anula essa autenticidade, essa criatividade, esse algo que nós temos, que muitas vezes a gente quer compartilhar, mas aí na hora a gente pensa, ai, talvez ele não vai entender, ela não vai entender. Ai, eu vou passar aqui como uma pessoa fora da curva. Ai, mas eles esperam tal coisa. E aí nisso a gente vai minando a nossa criatividade, a nossa autenticidade, o nosso brilho, né? Me contem se vocês já passaram por isso, né? Querer comunicar algo, querer trazer algo, seja em qualquer contexto, mas por ficar pensando muito nos outros, recorreu a esse lugar comum. Me falem se vocês já passaram por isso. E por que eu trago aqui, então, que a gente precisa trazer esse lugar do coração? Porque é o coração, eu vou falar isso mais para frente, mas é esse coração que traz o nosso poder único, nosso trunfo, né? A mente, quando a gente fica demais aqui, ela fica racionalizando sempre, ela fica buscando esses padrões, essa aceitação, esse lugar. E muitas vezes o coração está falando, não, vai por ali, faz outra coisa, que também é a nossa intuição, né? Mas pode ser você mesma, e aí a gente fica com aquele receio, não faz né, o que nossa energia, o que a nossa essência gostaria de transmitir, e acaba sendo igual a todo mundo. Quem já passou por isso? Quem passa por isso? Buscar maneiras diferentes de se comunicar, chamando a atenção do seu público para o seu produto, serviço. Legal. Bom, pensando nisso, nesses pontos, eu descobri um novo significado para a comunicação. E é a partir daqui que a gente vai, então, migrar um pouquinho desse lugar óbvio, desse lugar comum, olhando para a comunicação, tá? Que é aquilo que é comum ao seu coração. Comunicação, comum ao seu coração. Toda comunicação autêntica, atraente e relevante começa de dentro para fora. Por isso que eu coloquei logo lá no enunciado dessa mentoria que não é na dancinha, não é na estratégia, não é na ferramenta que está a sua autenticidade. É a partir do seu repertório interno, a partir de quem você é, a partir da sua história, a partir de tudo que você constrói, a partir do seu autoconhecimento, a partir desse corpo e do que você comunica a si mesma, é que essa comunicação autêntica acontece. Certo? Já passei, deixei de falar por vergonha e depois vi que meu pensamento era importante para o contexto. Pois é, e isso naturalmente acontece
principalmente com as mulheres, porque a gente vive nesse contexto que tenta nos encaixar, né? Vou trazer isso um pouquinho mais para frente. Então, anotem aí essa nova definição do que é comunicação, é do trazer de dentro para fora, aquilo que é relevante para você. A gente se importa com o outro, a gente traz a empatia para que a nossa mensagem chegue de uma forma boa para ele, sim, mas sem anular quem nós somos e tudo isso que nos forma, certo? E aí, pensando nesse lugar do o que a gente comunica para si mesma, o por isso é o do de dentro para fora, muitas vezes a gente comunica coisas que não contribuem para essa comunicação autêntica. Muitas vezes a gente fala para nós mesmas coisas que nos limitam, coisas que nos travam, coisas que fazem a gente caminhar para esse lugar comum, para esse lugar de padrão, para esse lugar da aceitação externa. Então, quando a gente está comunicando, a gente está trazendo a nossa mensagem, a nossa voz vem de dentro. O nosso pensamento, tudo que a gente quer comunicar para fora vem de dentro, em primeiro lugar. Então, tudo que a gente fala é reflexo do que já existe aqui, do que já existe no coração, do que já existe na nossa mente. Então, quando a gente traz para fora, é só o reflexo do que está dentro. Então, primeiro ponto aqui é pensar o que eu estou refletindo para fora, o que as pessoas estão enxergando dessa comunicação. É exatamente aquilo que eu penso sobre mim mesma, que eu comunico para mim mesma. Então, agora eu quero fazer um exercício com vocês de trazer algumas situações aqui que de repente podem ser falas que vocês falam para si mesmas de forma inconsciente, talvez, para ver como que está essa comunicação interna, essa comunicação de dentro para fora. Então, eu vou colocando aqui algumas afirmações e vocês vão avaliando aí se em algum momento vocês já falaram isso para si mesmas, tá bom? Primeira coisa é, eu não sei como me comunicar. Quem se identifica com essa afirmação, vai anotando aí. Depois, no final, a gente vai fazer um outro exercício, tá? Se eu for eu mesma, serei punida. Quem já pensou isso de alguma forma? Quem já acabou agindo por pensar isso de forma inconsciente? Nunca serei uma líder de verdade. Quem de repente já pensou isso em algum momento? Meu tempo de brilhar já passou. Quem se identifica com essa afirmação? Se vocês quiserem também colocando no chat o que vocês identificam, fiquem à vontade, tá bom? Aqui é o momento de a gente falar, colocar nossa comunicação para fora. Tem muita gente melhor que eu. Quem já pensou assim? O que eu sei é insuficiente. Muitas vezes a gente está naquela busca de preciso de mais um curso, preciso de mais um livro, preciso de mais um tempo e nunca se sente suficiente. Seria mais fácil se eu fosse homem. Estamos aqui num grupo de mulheres, né? Então, quantas de nós já pensamos sobre isso? Crescer drena a minha energia. Eu não tenho escolhas. Quem já pensou isso? De alguma forma? Quem já falou, não só pensar, né? Mas quem já falou isso, quem já comentou sobre isso de alguma forma. Sou muito tímida, tenho vergonha. Isso é comum, né? Todas nós, em algum nível, em algum momento, já passamos por isso ou vivemos isso. Ninguém vai querer me ouvir. Às vezes você tem uma vontade de gravar um vídeo, às vezes você quer escrever um texto, às vezes você quer dar uma opinião, mas você pensa, mas para quê? Ninguém vai me ouvir, ninguém quer me ouvir, não tenho nada para compartilhar. Não levo jeito para isso. De repente gravar um vídeo, de repente fazer uma palestra, gravar um curso. Não tenho nada para compartilhar. Quem já pensou? Vou falar o quê? Para quem?
Não tenho padrão de beleza. Quem de nós nunca pensou sobre isso? Nunca veio aquela sabotadora na cabeça, né? Para falar sobre isso. Influenciar pessoas é manipulação. Quem já pensou isso? Principalmente nesse lugar de ser influencer, né? De estar ali como líder de alguma comunidade ou de equipes, né? Posso me perder na vaidade. Se eu crescer demais, ou se eu aparecer demais, de repente eu posso me perder. O quanto isso está oculto de alguma forma, em algum pensamento, em alguma fala, em alguma atitude. Vai refletindo sobre isso. Não tem espaço para todo mundo. Consequentemente, talvez não tenha espaço para você ou para mim, né? Pensando aqui pessoalmente. Não quero ser blogueirinha. Quem nunca pensou sobre isso? Ou até ouviu pessoas, comentários de parentes, de amigos, olha, virou blogueirinha agora. Eu já ouvi sobre isso. Prefiro ficar nos bastidores, na plateia, mas assumir o lugar do palco não é para mim. Quem já pensou sobre isso? Me posicionar é perigoso. Que situação talvez você já passou que de alguma forma reforçou esse pensamento inconsciente de que se eu me posicionar aqui pode dar ruim? Se eu falar, vou ferir alguém. Nós mulheres temos essa capacidade de sempre pensar no outro e por muitas vezes a gente acaba se silenciando porque eu não posso ferir, não posso machucar, a pessoa pode interpretar de um jeito errado, eu não quero criar confusão. Seria mais fácil se eu fosse rica. Se eu tivesse dinheiro na minha conta, todos os problemas estariam resolvidos. Deixa eu ver um pouquinho vocês aqui. Nunca serei líder, eu já sei, sim. Eu já pensei, tem pessoas melhores, já pensei várias coisas. Vou ter que morar nessa mentoria. Já pensei que beleza influencia na aceitação, muitas reflexões, boa, essa é a ideia mesmo. Já me chamaram de blogueirinha, estou descobrindo agora que é um padrão limitante, para mim era a verdade absoluta. Pois é, todas essas crenças, aliás, aqui só tem algumas, tá? É só o que coube nesse slide. Mas se a gente for averiguar, investigar, a gente reproduz muitas coisas que estão em outras falas. De repente, eu sou tímida, não é sobre timidez. É muito, muito mais profundo. É sobre merecimento, é sobre aceitação, é sobre medo do julgamento. Não é só eu sou tímida. Por isso que a gente precisa começar a investigar o autoconhecimento aqui no processo de comunicação, principalmente para encontrar esse lugar autêntico, é fundamental. Por isso que a comunicação é de dentro para fora. Eu acredito muito nisso, vocês vão me ouvir falar o tempo inteiro sobre isso. Comunicação é de dentro para fora. E o de dentro começa nesse lugar, refletindo o que eu, por dentro, estou comunicando para mim mesma. Porque se eu me sinto tímida, se eu sinto que eu não posso ser uma boa líder, se eu tenho questões com o padrão de beleza, o que eu vou transmitir de forma inconsciente que as pessoas também vão enxergar? Reflexo de tudo isso que eu estou falando para mim mesma de alguma forma. E por isso a comunicação não flui. E por isso que de repente o cliente não entende o seu valor. Por isso que talvez o seu funcionário não compreende o que você está dizendo. Porque inconscientemente você está trazendo elementos que reforçam isso que você está dizendo para si mesmo. Então aqui já é um lugar não óbvio, né? Para a gente pensar. Maravilha. Vamos seguindo então. E aí aqui a gente vem para o ciclo da ação. Porque como a gente sai desse lugar? Como que a gente sai desse lugar de crenças, de comunicação limitante que eu tenho falado para mim mesma? O ciclo da ação é um
inclusive, dos pilares e uma das ferramentas de inteligência emocional, que começa nesse lugar do pensamentos criam sentimentos. Então, se eu penso, não posso ser uma líder de verdade, eu vou me sentir nesse lugar de que, então, eu não tenho essa capacidade mesmo. Esse pensamento que cria esse sentimento vai gerar um comportamento. E aí sim vai vir a timidez, aí vai vir a tremedeira, aí vai vir o medo de falar do meu negócio para alguém, de repente dar o meu cartão de visita, de repente fazer um pitch num evento quando surgir uma oportunidade. E aí esses comportamentos vão reforçar esse pensamento de, putz, tá vendo? Não consigo, não posso ser uma líder de verdade, porque olha aí, eu não consigo fazer um pitch, eu não consigo entregar um cartão. E tudo isso em todos esses outros pensamentos. Pensamento cria sentimento. Então, eu penso em algo, eu começo a sentir no meu corpo, e sentindo no corpo, eu vou reagir a isso. O que a gente precisa fazer? Começar a pensar de forma construtiva, de forma fortalecedora. Se eu penso que eu posso sim me posicionar, eu vou me sentir confiante para me posicionar, para estar num grupo de pessoas, para estar acima de um palco, para estar numa reunião e me sentir ali confiante de que eu posso colocar minha opinião, que eu posso falar, que eu posso trazer aquilo que eu vim trazer. E aí isso vai gerar que comportamento? Comportamento de firmeza. E as pessoas vão notar isso. Então, olha como já muda a configuração. Se eu estou pensando de forma limitante, eu vou sentir isso no corpo e vou me comportar assim. E não vai ser óbvio, porque vocês perceberam aqui que não é óbvio. Mas as pessoas, de alguma forma, vão enxergar isso. Agora, se eu mudo e começo a criar os pensamentos fortalecedores e começo a trazer esses sentimentos de confiança e me comportar dessa forma, as pessoas também vão reconhecer isso, também vão enxergar de forma inconsciente ou consciente, porque você vai estar expondo assim, né, no seu corpo, de forma física, aquilo que você tem de melhor a oferecer. Então, o ciclo da ação aqui é muito importante. E tudo começa nesses pensamentos. Então, de novo, de dentro para fora. Eu penso, eu sinto, e aí eu trago para fora a minha mensagem, aquilo que eu tenho para contribuir. Certo até aqui? Vamos ver. Mulheres têm muitas barreiras, sejam culturais ou já internalizadas. Exatamente, exatamente. Quase todas. Olha, eu sei que é um desafio a gente olhar para essas sombras, né? Porque a gente falar de crenças, de falar de padrões aqui, é olhar para as sombras. E ninguém quer olhar, porque não é confortável. Não é legal chegar aqui 8 da noite de uma terça-feira e ficar olhando para as coisas, né, que não estão tão boas assim. Mas veja sempre como uma oportunidade de trazer luz para esse lugar. Porque se a gente não olha, se a gente não enxerga esses lugares que são sutis, mas que interferem totalmente nas nossas relações e nas nossas ações, a gente sempre vai ficar refém disso. E vai agir e vai viver no mundo achando que está tudo bem ou que não está tudo bem, mas também não sabe de onde é isso, não sabe de onde vem, não sabe o que acontece e fica nesse lugar de se sentir perdida, de se sentir esgotada, de ficar patinando no mesmo lugar, porque não avança, porque eu tento de tudo e não vai. Só que às vezes está tentando no lugar errado, está tentando na estratégia. Não está tentando nesse lugar anterior, que é um passinho anterior, antes de chegar na estratégia. Então veja sempre como uma oportunidade, tá? De trazer luz para esse lugar. E a partir disso, quando a gente toma consciência, a gente cria novas possibilidades de escolha. E isso muda tudo. Trazer consciência para esse lugar é ganhar oportunidade de escolha. E muitas vezes a gente fica ali no lugar de eu não tenho escolhas, porque não tomou consciência do lugar da raiz da questão. E a gente fica aqui só tentando resolver o paliativo e não se aprofunda onde tem que se aprofundar para trazer as transformações reais mesmo, né? Hoje um parente disse sobre um vídeo:
Você falou engraçado. Eu criei coragem e falei: se é para rir, melhor nem ver o que eu posto. Tudo que eu faço tem a ver com o meu trabalho. É isso. E se sinta bem. Você se posicionou, você falou que é o seu trabalho, e ainda que seja engraçado, tem que ser engraçado para o público que você tem prioridade em conversar. Se o seu parente não é esse público, deixe ele achar o que ele quiser. O que importa é o que essas pessoas com quem você está impactando vão sentir, tá bom? Parabéns. Conversas difíceis também são necessárias, ajuda a identificar o problema como uma doença, é então tomar o remédio certo. Boa, é isso. Então vamos lá. Então nós precisamos eliminar a comunicação tóxica, que são essas crenças, que são esses pensamentos, para transmitir uma comunicação positiva e autêntica. Já entendemos isso, né? Então, o que, que eu vou pedir para vocês? Como não dá para a gente abrir o microfone agora, ou de repente dá? Vamos pensar assim? Dá? Boa. Então, vamos fazer assim: vou colocar algumas outras afirmações, e aí também, para não todo mundo não falar junto, uma pessoa abre um microfone para cada afirmação, uma abre o microfone, fala em voz alta, se apropriando dessa afirmação, e as demais vão fazendo essa afirmação também aí para você, tá bom? Em voz alta, mesmo que o seu microfone esteja desligado. Porque quando a gente solta para o universo, a gente está transmitindo a nossa mensagem e a gente está afirmando isso e ocupando um lugar, tá bom? Então, quem quiser, abre aí o microfone e pode falar. E as demais falem também, tá bom? As mulheres podem tudo. Maravilha. Então, vamos repetir aí quem puder. As mulheres podem tudo. As mulheres podem tudo. Próxima. Pode abrir o microfone e falar. Reconheço os meus erros e evoluo buscando os recursos que preciso. Maravilha. Vamos repetir. Reconheço os meus erros e evoluo buscando os recursos que preciso. Próxima. Quem quer falar? Vamos lá, mulherada, soltem a voz, aqui é o lugar, hein? Eu sou única, agradeço e me valorizo. Silvia. Isso aí, Silvia, eu sou única, agradeço e me valorizo. Muito bom. Próxima. Quem quer falar? Sou merecedora e tenho toda a capacidade. Sou merecedora e tenho toda a capacidade. Isso aí. Vamos lá, quem mais? Exercitem essa comunicação. O universo é abundante e eu tenho a minha parte. O universo é abundante e eu tenho a minha parte. Muito bom. Vamos lá. Quem mais? Vou repetir, então. Eu faço o meu melhor e valorizo minhas conquistas. Isso aí. Eu faço o meu melhor e valorizo minhas conquistas. Vocês estão percebendo que aqui já está sendo um treino, né? De colocar essa voz em ação. Então vamos lá. Eu reconheço a minha luz e a sabedoria dos outros me estimula. Eu reconheço a minha luz e a sabedoria dos outros me estimula. Vamos lá, a última.
Bora, mulherada. É a última. Eu posso criar a minha própria realidade. Eu posso criar a minha própria realidade. Muito bom. Também aqui são algumas afirmações, mas existem muitas outras que vocês podem e devem começar a repetir sempre, porque o nosso cérebro aprende por repetição. Então, imagina a vida inteira repetindo coisas, repetindo comunicação tóxica, comunicação limitante, é o caminho que o cérebro conhece. Para ele criar um novo caminho, a gente precisa começar a ressignificar esse lugar e começar a reproduzir novas afirmações, afirmações positivas, fortalecedoras. Então, daquelas crenças, daquelas afirmações negativas que vocês identificaram, inclusive, depois anota para ressignificar. Então, por exemplo, uma delas foi a questão da liderança, né? Eu não sou uma boa líder. Ressignifica essa crença, questiona o porquê dessa crença. Por quê? Quando que eu ouvi que eu não posso ser uma boa líder? Quem me falou isso? E ressignifica, não, eu posso sim ser uma boa líder, com os recursos certos, com a ajuda necessária. Então, vai ressignificando isso, porque a gente não pode ficar paralisada nesse lugar. Esse é o ponto inicial. Sem isso, sem essa ressignificação, a gente não caminha para as outras etapas deste caminho da comunicação autêntica, certo? Comecei a praticar afirmações positivas e visualizações há alguns meses, estou adorando, porque é o caminho. A gente já passou muito tempo num lugar, nesse lugar de caixotes, de padrões, de lugares que por muito tempo essa cultura dominante nos colocou. Então a gente precisa começar a mudar isso. Não vai ser ninguém ao nosso redor que vai fazer isso por nós. Somos nós mesmas. Tem muitas opções guiadas e eu faço com o clube de meditação. Tem muitas opções, tem muitos lugares. Vocês mesmas podem ir fazendo essa investigação, vai questionando a crença. A pergunta, o questionamento é poderosíssimo. E quando a gente cria o hábito de perguntar e de questionar tudo ao nosso redor, a gente ganha consciência. E ganhando consciência, de novo, a gente ganha oportunidades de escolha e pode escolher fazer diferente. Então, questionem. A mulher selvagem, que é esse arquétipo de uma mulher livre, de uma mulher empoderada e sabendo quem é questionadora o tempo todo. Não aceita só porque alguém disse que é ou porque sempre foi, né? Ela questiona. Então, esse é um ponto principal e primordial. Hoje eu saí para prospectar, repetindo, transmita alegria que o fracasso fede. Maravilha! É isso! É isso! Pegar o espírito da coisa. Então, aqui, para uma mulher, comunicar é existir. Por quê? Pensando, então, nessa cultura dominante, patriarcal, né? Muitas de nós, muitas das nossas ancestrais, muitas das mulheres que vieram antes não tiveram a oportunidade que nós temos hoje. As tecnologias que nós temos hoje, os espaços de fala que nós temos hoje, os apoios, os recursos, as comunidades, lugares como esse para a gente poder falar, se encontrar. Então, nós temos oportunidade hoje. E essas mulheres, de alguma forma, encontraram ainda assim um lugar para falar, para se comunicar, para transmitir seus saberes, porque hoje a gente vive a partir disso. Então, se nós hoje estamos aqui, foi porque essas mulheres desbravaram esses lugares da forma que elas podiam. E elas existiram por causa disso e resistiram. Então, hoje, nós temos também o bastão na nossa mão para continuar esse legado de se comunicar e existir e ocupar um lugar. Quando a gente se silencia, a gente está se colocando no lugar que é o lugar que essa cultura dominante sempre nos deixou. Quem tem que mudar esse lugar? Não vai ser ninguém se não começar por nós mesmas. Então a gente precisa se comunicar para existir e resistir. Digam essa afirmação sempre.
Gravem, tirem foto, façam o que quiser, mas tenham isso em mente. Se a gente não se comunica, a gente está perdendo nosso lugar de fala, nosso espaço. E nós somos mais da metade da população do planeta e ainda nós temos essas questões para resolver. Se a gente não se comunicar da forma que for, mais para frente eu vou falar que não é só falando, mas de muitas outras formas a gente se comunica. Se a gente não fizer esse exercício, a gente não vai ter lugar, apesar de sermos a maior população. E aí a gente fala então da autenticidade. O que é a autenticidade, né? Como falamos um pouco dessa comunicação, o que é essa comunicação autêntica, e essa parte do autêntico vem esse lugar da autenticidade. Aquilo que é legítimo, aquilo que não passou por processos de mutações ou reproduções indevidas, aquilo que é a sua essência natural. A autenticidade é isso, é esse lugar da essência, é esse lugar intocado. Não sei se todo mundo aqui conhece ou vive esse termo do sagrado feminino, que hoje tem em muitos lugares, fala-se muito sobre isso, tem muitos círculos de mulheres sobre isso. E o que é esse sagrado feminino? O sagrado é esse lugar intocado, não tem a ver com religião, não tem a ver com espiritualidade, tem a ver com esse lugar intocado da mulher, esse lugar que é essa essência natural, que é também o lugar da mulher selvagem. E quem fala de mulher selvagem é a doutora Clarissa Pinkola Estés, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É esse lugar onde nós podemos ser nós mesmas. É esse lugar de onde nós nascemos e a gente vai sendo, né, condicionada por essa cultura e entrando nos padrões e se adequando e se moldando, modificando, tudo mais, mas em algum lugar do nosso inconsciente, do nosso coração, tem ali essa chama original, intacta. É desse lugar que vem a autenticidade. É desse lugar que vem esse arquétipo da mulher livre, autêntica, que sabe sobre si, que se posiciona, que reconhece o seu próprio valor. Então, daí vem a autenticidade. Adorei essa frase, muito bom. E aí me vem a pergunta: você se sente autêntica? Coloquem aí no chat, quero saber de vocês. Quem aqui se sente autêntica? Ou não autêntica? Me contem. E agora o interfone está tocando, mas deixa eu tocar. Muito. Muito o quê? Se sente muito autêntica? Uau! Maravilha. Autêntica. Uhum. Sim. Aí, ó, podem abrir o microfone se quiserem compartilhar, tá? Então fiquem livres aí para me contarem. Não me acho, às vezes. Uhum. No trabalho não sou, começando. Tá. Alguém quer falar? Se quiser exercitar a voz aqui, pode falar. Bom, a autenticidade, como falei, é esse lugar da essência, né? Então, o que a gente precisa fazer é reconhecer o que te torna única. Porque, de novo, a autenticidade não está na estratégia, não está na dancinha, não está no post, não está na identidade visual. Isso tudo é consequência de você se enxergar nesse lugar. Então, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer o que nós temos enquanto mulheres únicas nessa Terra, nesse planeta. Então, o primeiro ponto é: só você tem esse tom de voz, essa marca.
E caso vocês não saibam, a voz, o tom de voz é o único. É igual à impressão digital. Não tem ninguém com um timbre, com um tom de voz igual ao seu no planeta. Pode ter parecidos, mas não tem outro tom de voz, outro timbre de voz como o seu. Então, isso já mostra o quanto única você é, o quanto autêntica você é. Porque, de novo, o que é autenticidade? É esse lugar intocado, é esse lugar único, é esse lugar da essência natural. A sua voz é natural, é sua. Então, isso é um ponto de autenticidade. É a sua marca. Só você tem a sua impressão digital. Isso é um ponto que te torna única. Parece óbvio, mas não fica óbvio na nossa cabeça quando a gente está falando de autenticidade, de criatividade. Só você tem a sua história com o seu repertório e experiências. Quando a gente está falando aqui de tom de voz, por exemplo, a gente pode, inclusive, trazer isso já pensando como estratégia. A gente sai daqui e vem para a estratégia. Qual é o tom de voz que eu vou trazer para os meus clientes, para a minha marca, para a minha equipe? A partir desse tom de voz que eu tenho, a partir do jeito que eu falo, a partir do meu timbre, a partir da minha personalidade de voz, como eu quero trazer isso para fora? Como que eu quero, qual a personalidade que eu quero trazer para as minhas clientes, para os meus clientes, para os meus posts, para os meus vídeos, para as minhas conversas? Quando eu estou falando aqui de história, que só você tem o seu repertório e a sua experiência, como que você pode utilizar essa história para comunicar aquilo que você deseja? Uma de vocês colocou aqui, né, que essa comunicação que você quer ter é uma comunicação por histórias. Comece pela sua. Ah, mas eu não quero me expor. Ah, mas eu não quero que todo mundo saiba da minha vida. Mas um trechinho de alguma coisa importante que você fez já é o suficiente para sensibilizar, para chamar atenção, porque o ser humano ele evoluiu a partir das histórias, a partir das lendas, a partir dos contos, a partir do não vai ali porque é perigoso. Então, quando a gente ouve, deixa eu te contar uma história, na hora o nosso cérebro, opa, peraí, pode ser uma coisa importante aqui para minha sobrevivência. Então, a gente vai ouvir com mais atenção. Então, que história é essa que você, só você tem, que você pode compartilhar? De repente, um desafio que você superou. De repente, você é a persona transformada do seu negócio. E aí você pode trazer a sua experiência. Você pode falar do que deu certo ou do que não deu. Você pode, de maneiras não óbvias, trazer o problema que você resolve a partir de experiências que você já ouviu, conversas, momentos em que você pôde trazer de repertório. Então, como que você pode usar a sua história a favor da comunicação que você quer trazer para esse mundo? Com certeza vai ser uma comunicação autêntica, porque, de novo, essa história só você tem. Da forma que você tem com o repertório e com as marcas e com tudo que você viveu, só você tem. Então, só aí sua comunicação já vai ser diferenciada. A Mônica levantou a mão. Quer falar, Mônica? Então, hoje eu saí assim bem decidida a ser positiva, né? E eu fui visitar uma cliente que ela é bem negativa. Ela fala assim, ela reclama muito, né? E eu saí com essa determinação, né? De reverter tudo que fosse negativo. E foi bom, né? Ela já não era mais uma cliente mensal, né? Só esporadicamente. Aí ela reativou como mensal e achei interessante. No final, a gente almoçou junto
E eu escutei ela também, né? Mas sempre estava assim, revertendo a situação. Não, mas veja bem, olha, a senhora conseguiu tirar férias, né? E como que foi lá, né? E foi bom. No final, ela agradeceu a tarde que a gente teve. Então, realmente, é como a gente está vendo aqui, né? A questão de você, o que você quer que as pessoas pensem sobre você, né? Sobre, como você disse aí, né? Qual é o tom de voz que você quer transmitir. Eu já tinha ido lá outras vezes, sem essa determinação, e eu sentia, assim, que eu voltava de lá até mais, muito negativa, mais triste. Então, eu não conseguia ajudá-la, né? E ela ainda me prejudicava. Eu já estava até achando que eu nem devia mais atendê-la, de tão negativa que ela era. Mas, realmente, né, como a gente está aprendendo aqui, né, o nosso modo de pensar faz toda a diferença. Sim, muda tudo. Gratidão pela sua partilha. E é isso. E é importante você identificar também em que momento você virou a chavinha aí e falou: não, eu vou fazer diferente e vou levar positividade para essa mulher, para ver o que, que acontece. Então, a sua mudança de chave aí também foi importante, né? Para você perceber, em primeiro lugar, o que, que eu preciso fazer de diferente, porque às vezes é isso, a gente acha sempre que a questão é o cliente, é o funcionário, mas o que, que eu posso fazer de diferente, porque começa de dentro para fora, para que a outra pessoa compreenda o que eu quero dizer, sem que para isso eu precise me anular e trazendo as minhas verdades, então a minha história, o meu tom de voz, e aí isso muda, isso, em algum nível isso muda. Que seja o cliente ou a pessoa que vai estar te ouvindo, vai ficar, nossa, ela agiu diferente hoje. Nossa, ela falou algo aqui que não esperava. Ou nossa, mas que pessoa diferente é essa? Então, alguma coisa vai acontecer nesse processo que as pessoas vão começar a perceber sua mudança, mas porque você primeiro mudou internamente. E aí, trazendo isso de forma prática para a sua comunicação, esse tom de voz, esse repertório vai ficar ainda mais diferencial. Outro ponto, só você tem o seu jeito, os seus gostos, as suas verdades. Então, quando a gente cria marcas, quando a gente cria negócios, de fato a gente está falando sobre o outro, né? Porque o que a gente vai oferecer não é para nos agradar, é para vender para o outro. O outro precisa receber aquilo que a gente vai oferecer, precisa resolver um problema dele, um desejo, uma necessidade. Isso a gente sabe. Mas nesse processo de construção, a gente não pode perder o nosso DNA, principalmente quando a gente fala de marca pessoal, né? Que sou eu autônoma ou eu com o meu nome oferecendo alguma coisa para alguém. Então, os meus gostos, as minhas verdades, elas precisam estar também em evidência até para o outro se reconhecer e se identificar com aquilo que eu estou oferecendo. Porque no fim das contas, tudo é sobre relacionamento. A pessoa, para comprar de mim, ela precisa gostar de mim. E não é o gostar de, nossa, como você é legal. Não, mas se identificar com aquilo que eu estou trazendo enquanto as minhas verdades para ela. E ela vai se reconhecer, vai se identificar, vai falar, interessante, então vou comprar dessa pessoa. Óbvio que eu estou aqui resumindo o processo, mas tudo começa com as identificações, com as conexões. Ninguém compra nada hoje em dia, principalmente só pelo produto, a não ser as coisas muito básicas do dia a dia. Mas normalmente quem está aqui, aliás, quem estiver aqui, coloca com que trabalha, qual é o nicho, o que que faz, para a gente compreender aqui o que que é. Escreve aí no chat, porque possivelmente hoje a maioria das mulheres que estão aqui trabalham com relacionamento, trabalha vendendo algo e para esse algo acontecer precisa ter conexão, precisa ter identificação. E quando você passa a sua verdade, você vai se identificar com as pessoas que comungam dessa verdade. Vai ficar até mais fácil de vender, porque normalmente o que acontece quando a gente está criando marcas?
e negócios, a gente quer falar com todo mundo, porque o nosso produto resolve a vida de todo mundo, é o que a gente acha. E nessa de querer falar com todo mundo, a gente vai inclusive esbarrar naquelas pessoas que não comungam daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente acredita, e vai acabar dando mais trabalho do que, de fato, nos dá sustentabilidade para o negócio. Quem já passou por isso daí? De querer vender para todo mundo e, no fim, acabar entrando em lugares ou com clientes que, na verdade, nossa, não era nada disso que eu queria. Porque eu tentei me adequar a todo mundo? Porque eu deixei, me tornei padrão para todo mundo aceitar. E anulei as minhas verdades, os meus gostos, aquilo que eu realmente desejo. Né? Cadê vocês? Produtos para mães, bebês e crianças. Relacionamento puro. Trabalho com gestão de perfil, de empresas. E até quando você está falando de empresas, você está conversando com pessoas nessa empresa. Então, é relacionamento, pousada, loja de produtos naturais. Então, para tudo isso precisa de relacionamento. E se a gente se anula nesse lugar, a gente acaba enveredando para pessoas e públicos que não se identificam com essas verdades. E aí a gente sofre nesse processo, porque sustentar isso é cansativo. Em algum momento a gente vai se esgotar, porque não era o que a gente queria, não dá mais trabalho do que deveria, as pessoas não entendem do que a gente está falando. Eu, na Voces, falo sobre comunicação selvagem, mulher selvagem, empoderamento feminino, protagonismo feminino. Se eu tento falar com todo mundo, não é todo mundo que tem essas mesmas bandeiras. Então eu vou me desgastar muito mais para convencer essas pessoas do que se eu estivesse direcionando a minha comunicação para quem realmente acredita no que eu estou dizendo e comunga desses meus valores. Então, por onde isso começa? Pelo lugar do reconhecer a importância desses valores para mim. Outro ponto, só você tem o seu corpo, as suas marcas. E quanto de nós, mulheres, temos questões com o nosso corpo? Por conta de toda a cultura, por conta, né, de todas as violências, por conta de todas as interferências em relação ao nosso corpo. Mas se a gente não começa a fazer esse processo de aceitação, de reconhecimento e relacionamento com a gente mesmo, a gente sempre vai acabar caindo no lugar do padrão de beleza, do eu não tô muito boa para essa live, eu sempre preciso estar com a unha muito feita e a maquiagem muito certa e o cabelo muito assim, né? Sempre para agradar alguém. Ou eu tenho que vestir o blazer e o salto alto para mim. Não estou dizendo que isso não é correto, porque é importante para cada um se isso faz sentido para você. Mas antes tem esse lugar do se faz sentido para você. Se faz sentido para você colocar o blazer, o salto alto, a maquiagem, ótimo. Se faz sentido para você deixar o cabelo do jeito assim ou assado, ou a roupa assim ou assada, ou é o que faz sentido para você. E se dá, em primeiro lugar, essa atenção ao seu corpo. Para que na primeira live que você fizer e alguém falar, nossa, mas o seu cabelo, nossa, mas a sua unha tá. Você tá blindada quanto a isso. Porque se você não tiver, esse comentário vai te afetar. E aí, só isso pode já impedir de você fazer uma nova live, de você se sentir mais confiante. Você, né, vai estar sempre num lugar de insegurança. Alguém pode estar falando alguma coisa, alguém pode estar pensando alguma coisa sobre mim. Isso interfere na nossa comunicação, principalmente porque a comunicação visual e não verbal comunica muito mais do que a comunicação falada ou do que a comunicação escrita. Então, se a gente está incomodada com o nosso corpo, a nossa postura vai mostrar isso. O nosso rosto, as nossas expressões corporais e faciais vão mostrar isso. E vão comunicar primeiro do que a nossa voz. Porque eu posso estar falando qualquer coisa aqui. Se o meu corpo estiver mostrando outra, primeiro, vai mostrar incoerência de comunicação. Segundo, vai passar
o que primeiro está no seu corpo do que o que está na sua voz. Então, esse relacionamento com o corpo é muito importante. E precisa ser aos poucos, porque, de novo, existem, né, muitas marcas, muitas violências, muitas coisas, muitas. A gente poderia falar um dia, fazer uma mentoria só sobre isso, mas em algum nível a gente precisa começar essa aceitação, esse relacionamento consigo mesma, para a gente não cair nesse lugar dos padrões de beleza, dos filtros eternos, de tudo, né? Porque uma coisa é, eu quero fazer algo para me sentir bem, para me sentir fortalecida, porque isso faz sentido para mim. Outra coisa é, eu tenho que fazer para me adequar e me encaixar em algum lugar. Ainda que isso não faça sentido, ainda que isso me incomode de alguma forma, aí tá errado. Se para você é algo confortável e não é isso mesmo, estou segura disso, porque é para mim, para o meu bem-estar, ótimo. Agora, se é, não, eu tenho que me adequar aqui porque é assim que tem que ser, tem alguma coisa errada. Para as mulheres que estão no corporativo, muitas vezes tem, né? Tem essas vestimentas, tem os padrões que precisam ser, mas de alguma forma, no seu corpo, você pode manifestar algo diferente. Ainda que você tenha que vestir um uniforme, quando você vai se expressar com o seu corpo, você pode falar coisas diferentes, coisas que estão fora do padrão. Se isso faz sentido para você e para trazer esse lugar de autenticidade do seu corpo, inclusive. Uniforme. Aqui, ó, falei sem até ver o seu comentário dos uniformes. Só você tem o seu estilo, a sua comunidade, né? O que é a sua comunidade? Os lugares a que você pertence, que você conversa, os seus grupos de interesse, que entra muito nesse lugar dos valores também, né? Daquilo que você defende. Então, só você tem esse seu estilo, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu jeito de apresentar algo. Tudo isso que eu estou trazendo aqui, forma a sua autenticidade. Só você pode definir as suas intenções, causas e propósitos. Porque isso também define a sua comunicação, a sua identidade de marca. Quando você define os seus propósitos, as suas causas, os seus objetivos, você está também definindo a forma como você vai apresentar isso para o seu cliente. Você está definindo como vai ser, de que forma as pessoas vão te reconhecer, a partir do quê? Quais estratégias você vai utilizar a partir do seu propósito, das suas causas. Então, tá vendo? Antes da estratégia tem um ponto anterior, que é você. Qual que é o melhor canal? Qual que é o melhor público? Qual que é a melhor forma? Qual é a melhor campanha? A partir dos propósitos que você cria, das intenções que você tem para esse negócio, para essa comunicação, para esse lugar. E só você pode criar isso. Só você. Todo mundo pode palpitar, todo mundo pode sugerir, a mentora pode vir falar, mas quem vai definir é você. A partir de todo o seu repertório interno. Só você sabe os inimigos que você combate. O que são os inimigos aqui nesse caso? Por exemplo, o patriarcado é algo que eu combato aqui quando eu falo de empoderamento feminino, por exemplo. Quais são os inimigos que você combate? Que o seu negócio, que o seu produto combate? Ou seja, o que o seu produto ou seu serviço torna obsoleto no mundo? O que já não é mais funcional e que o seu negócio resolve e transforma, por exemplo? O que já não condiz com a mensagem que você quer transmitir? Esses são os inimigos. O que na sua comunicação você defende que vai contrapor alguma outra situação? Por exemplo, se alguém trabalha, deixa eu ver aqui o que vocês falaram que trabalham. Loja de produtos naturais. Então, o que você combate? Produtos industrializados. Então, é sempre esse contraponto. E defender sobre isso, se posicionar em relação a isso. Porque as marcas,
e porque nós, enquanto empreendedoras, líderes de negócios, precisamos nos posicionar, subir as nossas bandeiras, porque é isso que gera identificação, que cria comunidade, tudo aqui, todo esse processo de vendas que eu falei para vocês, identificação com a marca, a partir do momento que a gente se posiciona. Se a gente fica ali no meio-fio, o relacionamento fica frio. Então a gente precisa trazer, a partir desse reconhecimento, desses valores e desse lugar do que eu quero defender no mundo, as nossas bandeiras, para deixar claro também aquilo que a gente está combatendo. E só você pode encontrar as suas várias formas de expressão. Ou seja, não existe só a fala para você se comunicar. Existe a escrita, existe pintura, existe a dança, existe o movimento, existe a música, existem N formas da gente se comunicar. Muitas vezes a gente também fica nesse lugar do não sou autêntica, não sou criativa, porque a gente fica na caixinha de pensar só na comunicação como todo mundo está dizendo que é. É escrever um post, é gravar um vídeo e criar uma apresentação de slide, por exemplo. Mas e todas as outras formas de expressão que existe? A gente pode incluir isso nas nossas vivências, nos nossos conteúdos. A gente pode se expressar de várias formas e a gente precisa, né? Como eu falei, para uma mulher comunicar é existir, e não é só comunicar com a fala, é comunicar de várias formas. Talvez você não consiga falar, mas você escreve muito bem. E talvez o seu corpo, de repente, para você fazer aquele processo de aceitação, precise de movimento. Então você pode dançar algo. De repente você pode criar uma poesia, sei lá, e traz isso para sua comunicação. Olha que diferente que vai ser. E é fora da caixinha, e é autoral, e é autêntico, e é criativo, que é o que nós precisamos ser no mundo, né? Pensando no mundo comercial, no mundo do trabalho, nesse universo empreendedor. Então, pensar comunicação autêntica para fora da caixinha. Que formas eu posso expressar aquilo que eu estou pensando? Será que só um post e uma legenda e um textão resolve? Será que isso já não é mais do mesmo? Será que se eu fizer um vídeo de alguma outra forma aqui, não só falando, pode chamar mais atenção? Será que tem a ver com o meu propósito, com o meu tom de voz, com a forma que eu quero me posicionar e me mostrar para o mundo? Tem a ver com a minha história? Por exemplo, eu falei para vocês que eu sou musicista, que eu sou arte-terapeuta, e na Vozes eu trago a expressividade, inclusive como protagonista daquilo que eu ofereço. Então eu toco violão em algum vídeo, eu vou dançar em outro vídeo, então eu vou trazendo coisas diferentes para não ficar só no mais do mesmo. Porque eu valorizo isso em mim. Isso é a minha autenticidade. E qual é a sua forma de se expressar? Combina, não existe só uma forma. Ainda que seja a dominante, a escrita, por exemplo, mas traz outras, experimenta outras. E aí, sobre isso, vem o livro, né, que eu amo, que eu sempre vou referenciar ele, que diz o seguinte: a expressividade é o canal para emergir a mulher selvagem. De novo, quem é essa mulher selvagem? É essa mulher que se reconhece no mundo, que vem da sua essência natural, que sabe quem é e não se deixa enquadrar por essa cultura dominante. Então, essa expressividade e essa mulher selvagem, ela chega a nós através dos sons, da música que faz vibrar o coração. Lembra que comunicação é o que é comum ao coração? Ela chega com o tambor, com o assovio, com o chamado, com o grito, com a palavra escrita, falada, às vezes uma frase, um poema, uma história, uma escultura, uma modelagem, uma pintura, uma dança, um desenho, um teatro, uma colagem. Olha o tanto de formas. Na costura, na decoração, na culinária, em algo que nos lembre do que somos feitas e do lugar que é o nosso verdadeiro lar, que é esse lugar da essência, que é esse lugar original de onde nós viemos. Toda vez que a gente se expressa, a gente está existindo, lembra? E voltando para esse verdadeiro lar. Então,
é muito importante isso. A expressividade, a gente colocar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos para fora é muito importante. E aí, nesse caso, você já é naturalmente autêntica. E eu só vim relembrar vocês disso. Meu papel aqui é relembrar que você já é naturalmente autêntica. O que falta, talvez, é você se reconhecer nesse lugar, valorizando a si mesma e a sua essência. Depois disso, a estratégia flui. E aí eu gostaria de convidar vocês a praticar, e eu, vendo aqui agora o horário, eu iria propor essa atividade aqui, mas para a gente ter um tempinho para a gente poder trocar, eu vou sugerir que vocês façam isso em casa, onde vocês estiverem. Coloca uma música relaxante e se abraça. Só se abraça, se sente, se aceita e vai dizendo o quanto você é valiosa, o quanto você acabou de reconhecer, o quanto autêntica você é. E vai trazendo esse lugar da aceitação, do se reconhecendo nesse lugar, porque só assim a gente consegue partir para o ponto seguinte, que é então pensar na estratégia, a partir de tudo isso que eu falei para vocês. E aí, só para finalizar, a cultura dominante tenta nos limitar, mas nós somos ilimitadas. Então tem essa imagem que não está perfeitinha aqui, mas só para mostrar isso, né? Existe a caixinha, mas a gente pode sair dessa caixinha. A partir do momento que a gente se reconhece e faz todo esse processo aqui de aceitação, de valorização de si mesma. Certo? Era isso que eu gostaria de passar para vocês. E a gente abre para perguntas. E eu vou deixar aqui, na verdade, aqui estão tá a rede social da Voces, e aqui nesse QR Code também tem um presente, que é esse guia da comunicadora selvagem, que é um guia, é um material que eu preparei que aprofunda bastante isso que a gente começou a conversar hoje. Então, como não dava para trazer tudo, então eu trouxe isso para a gente começar a trazer essa conversa à tona. E se vocês quiserem aproveitar e ganhar esse guia, basta, né, colocar aí a câmera no QR Code, que aí vai chegar uma mensagem por WhatsApp aqui para mim e eu disponibilizo para vocês gratuitamente esse guia. Tá bom? Acho que agora a gente pode abrir para perguntas, comentários, etc. Aline, super obrigada, foi excelente, assim, muitas reflexões realmente. Eu tenho uma pergunta: essa apresentação a gente pode compartilhar com as empreendedoras ou não? Sim, sim, Ah, claro. ótimo, porque aí a gente vai mandar no grupo, que aí também já facilita, a gente pode relembrar. Tem algumas perguntas que a gente recebeu por formulário. Se você, eu coloquei aqui no chat, se você puder dar uma olhadinha. Ficamos vulneráveis ao expressar nossa autenticidade nos negócios? E também como eu promovo uma cultura de autenticidade com a minha equipe sem comprometer regras da empresa, por exemplo. Tá. Ficamos vulneráveis ao expressar nossa autenticidade nos negócios. Nós ficamos vulneráveis ao expressar nossa autenticidade na vida. Porque é isso, né? A gente está numa sociedade que vai nos apontar dedo o tempo todo, vai nos julgar o tempo todo. Mas a gente precisa, por isso esse processo de autoconhecimento, de fortalecimento interior é muito importante, porque vai nos blindar desse lugar, né, dos apontamentos. Mas se a gente ficar pensando só na vulnerabilidade, a gente vai ficar no lugar vulnerável. Se a gente se fortalece e se blinda para se sentir confiante, a vulnerabilidade não vai nos atingir, não vai chegar. Então, tudo é um lugar de percepção, onde eu quero manter foco. É nesse lugar vulnerável, que eu sei que existe, porque uma vez que a gente está no palco e as pessoas, né, estão nos assistindo, elas vão pensar o que elas quiserem, porque elas estão ali no lugar delas de julgamento, de pensamentos, de identificação ou não. Mas se eu tô ali como uma atriz, né, pensando ali numa questão de uma peça teatral, por exemplo, o ator tá ali
vivendo o papel dele, vivendo o processo dele. Se ele ficar pensando que a plateia tá ali toda hora, mas será que essa peça, não sei o que, fala dele, ele se desconcentra, ele começa a gaguejar, ele começa, né? Ele começa a sair do papel dele. Mesma coisa nós. Se a gente fica pensando sempre no que o outro está pensando ou vai pensar, a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade. Agora, se eu me fortaleço e acredito no que eu estou fazendo, então eu me blindo quanto a isso. E, de novo, se faz sentido para mim, então eu afirmo isso e sustento isso. É isso que vai trazer a nossa autenticidade. Porque o ser autêntico, naturalmente, é sair do padrão. E se eu estou saindo do padrão, vai incomodar. Porque como assim ela está saindo do padrão? De um padrão que todo mundo está fazendo igual e ela quer fazer diferente. Mas se isso faz sentido para você, então faça diferente, porque é aí que você vai chamar atenção. Talvez para algumas coisas negativas, mas para muitas coisas positivas também. Porque não é. E é isso que a gente tem que mudar. A gente pensa muito no negativo, mas as pessoas e as oportunidades estão no mesmo lugar. No mesmo lugar que estão os olhares negativos, estão os positivos também. Então é sempre nesse lugar que a gente tem que botar a nossa força. De repente, uma possibilidade de parceria ou algum investidor está só esperando a gente sair fora da caixa para falar: uau, quero investir em você porque você fez diferente. Então, sair do padrão nesse caso é muito importante. Aí, aqui a outra pergunta. Perdi aqui. Qual que é? Aqui. Como eu promovo uma cultura de autenticidade com a minha equipe? Uhum. A verdade é sempre um pré-requisito, né? É sempre um primeiro ponto. E é aquilo que eu falei, comunicação é o que é comum ao coração. E onde estão as nossas verdades? No coração. Então, o primeiro ponto é entender qual é a sinergia entre essas minhas verdades com as coisas que a empresa prega, com a cultura da empresa, encontrar alguma sinergia nisso, porque senão eu não sustento essa fala com a equipe. Se eu minimamente não acredito na empresa que eu estou no papel de liderança, eu não vou conseguir passar isso para a equipe. Então, primeiro é encontrar quais são as minhas verdades que estão ligadas à cultura da empresa. E a partir disso, transmitir isso para essa equipe. A partir dessa autenticidade que vem a partir da minha verdade, por mais regras que existam. A minha fala precisa estar coerente com o que eu acredito. Para estar coerente com o que eu acredito, eu preciso estar num lugar que eu acredito. Senão, de alguma forma, vai passar incoerência, que é aquilo de novo do inconsciente. O que eu estou comunicando para mim que vai reverberar na equipe, que vai reverberar no outro? Se eu não acredito no que eu estou fazendo na equipe, no lugar em que eu estou enquanto liderança, como que eu vou querer que a minha equipe acredite no trabalho que precisa ser feito? Então, buscar essa sinergia com a sua verdade e a verdade e a cultura da empresa, daquilo que ela prega, pode ser que você não concorde com tudo, mas alguma sinergia você precisa encontrar para sustentar essa comunicação. Senão, não tem fundamento. Certo? Com Mais algum? certeza, excelente. Tem mais uma, né? Vamos lá. A Mônica está perguntando como lidar com o não. Como lidar com o não? Essa é a pergunta do milhão, não é mesmo? Eu penso que, eu acredito que para lidar com o não, a gente primeiro precisa saber que a gente não tem o controle. Então, lidar com as nossas frustrações e lidar com esse lugar do não controle é o primeiro ponto para a gente saber lidar com os nãos. Porque os nãos vão chegar. Eles vão chegar. Porque antes do sim chegar, os nãos chegam, normalmente chegam em primeiro, né?
E se a gente se frustra a cada não, isso só vai minando a nossa energia. Porque, e aí, quando o sim chegar, a gente já não vai ter força mais para esse sim. Ou a gente nem vai deixar que o sim chega, porque já parou lá atrás no não. Então, lidar com o não é também lidar com essa questão de como eu me relaciono com os não, com a falta de controle, com, com as frustrações. E aí, de novo, é um trabalho interno de entender e abrir mão desse controle, das expectativas, porque o que eu controlo é a minha comunicação, mas o que o outro interpreta, por mais que eu crie toda a estratégia e toda a forma de empatia, tudo mais, para que ele interprete aquilo que eu quero, só ele vai interpretar. E aí, a partir desse resultado, eu vou ter o sim ou o não. E aí, para isso, a minha expectativa precisa estar alinhada quanto a mim. Se eu fiz aquilo que eu podia fazer e transmitir a minha verdade, fui autêntica e todos esses pontos que eu trouxe aqui, o meu trabalho está feito. O que vai surgir a partir disso é esse lugar do não controle. E aí, nesse caso, eu acredito muito que é esse lugar do como lidar com o não. A partir desse lugar de entender que a gente não tem controle sobre esse não. O que a gente tem controle é o que a gente vai fazer a partir do não. Eu tenho duas escolhas, né? Ficar sofrendo com o não, ou ajustar, ou encontrar uma nova alternativa, uma nova forma para conseguir chegar até o sim. Não sei se foi uma resposta satisfatória, mas foi o que me veio nesse momento de compartilhar. Uhum. A gente já está quase terminando, mas a Mônica acabou de levantar a mão. Mônica, pode ficar à vontade. Então, foi muito satisfatória, assim, a resposta, né? Eu estava lendo num livro exatamente isso, que lá fala exatamente sobre isso, né? Que a gente não pode se desestimular com o não, né? Então, hoje, de novo, né? Eu saí determinada nisso, né? Quando vierem não, aí eu pensei assim, eu tenho que agradecer, né? Eu tenho que agradecer, porque aquele não é o motivo para eu ir para a próxima porta, né? Então, eu pensei nisso, né? Eu li isso também, né, relacionado a isso. É como se fosse um não, em vez de eu considerar como algo negativo, né? Mas eu devo considerar como mais uma razão para me continuar buscando, né? Se eu estou procurando vender alguma coisa, então tenho que ir para a próxima e não me fechar, né? E não desistir. Na verdade, continuar. Então, é um motivo para mim continuar. Exato. Muito bom, muito obrigada, Aline. Parabéns pelo seu trabalho.